Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato e esse é o nosso canal Plantão de História. Hoje nós vamos observar o primeiro reinado, aquele período bem curtinho da nossa história, mas extremamente importante para a gente entender a formação do Estado brasileiro, a unificação territorial do Estado brasileiro. Como eu sempre falo, nós temos que olhar o contexto histórico, porque nada acontece por acaso. E todo ciclo histórico é um processo longo e gradativo. Sempre há um antes, um durante e um depois. Com o primeiro reinado não foi diferente. E o primeiro contexto histórico que eu chamo a atenção de vocês é a transferência da corte portuguesa aqui para o Brasil. Outro ponto importante dentro desse contexto é a emancipação e a fragmentação política da América Espanhola. Então, pessoal, eu trouxe 2 pontos para a gente pensar. O primeiro foi a transferência da corte portuguesa aqui para o Rio de Janeiro, onde houve uma transformação muito grande, seja lá na cultura, na sociedade, na economia, foram novos ares, novos costumes, houve uma transformação profunda da sociedade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Outro ponto importante que eu chamei a atenção foi a emancipação e a fragmentação territorial das antigas colônias espanholas. Por exemplo, o Reino de Nova Granada, ele se dividiu em 3 estados distintos: Colômbia, Equador e Venezuela. Então, agora que nós já vimos esse contexto histórico, vale a pena agora a gente olhar para o conceito, esse conceito de primeiro reinado. Quando a gente fala no primeiro reinado, a primeira coisa que precisa vir na nossa ideia é o seguinte: o primeiro reinado ele se caracterizou por um período de formação do Estado brasileiro, das estruturas do Estado brasileiro. Por exemplo, uma nova Constituição, a divisão dos poderes entre executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que eu vou falar dele daqui a pouco. Mas também, pessoal, o primeiro reinado foi um período de muita instabilidade política. Foi um período de disputas ideológicas, disputas de poder, disputas de influência entre latifundiários brasileiros e comerciantes portugueses. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: que império foi esse que surgiu a partir de 1822? Esse império que surge em 1822, ele vem de um temor muito grande de uma fragmentação territorial, exemplo do que aconteceu nas antigas colônias espanholas. Esse império ele surge de um arranjo político das elites brasileiras, de um arranjo político dos grandes latifundiários. É um império que mantém a economia primária exportadora, baseado no grande latifúndio, nas grandes propriedades, nas grandes fazendas, e é um império que mantém a mão de obra escrava, que mantém a mão de obra cativa. Agora, pessoal, uma coisa precisa ficar bem clara: o processo de independência não foi no amor, não foi um processo pacífico. Foram quase 1 ano de conflitos para consolidar internamente a independência do Brasil. Percebam só. Primeiro, campanha de independência da Bahia, Batalha de Genipapo, no Piauí, campanha do Maranhão e campanha do Grão-Pará. Percebam uma coisa, pessoal: campanha de independência na Bahia, campanha de Genipapo no Piauí, campanha do Maranhão e campanha do Grão-Pará. São estados do norte e do nordeste brasileiro. Por que essas revoltas se concentraram no norte e no nordeste brasileiro? Essas regiões eram muito mais próximas do comércio de Lisboa do que do Rio de Janeiro. Essas regiões eram muito prósperas. Essas regiões produziam, principalmente o nordeste brasileiro, produziam cana-de-açúcar. Então, o comércio dessas regiões se identificava muito mais com Lisboa, muito mais com a metrópole, do que com o Rio de Janeiro. Então, quando houve esse processo de emancipação, no primeiro momento, eles não reconheceram a autoridade que provinha do Rio de Janeiro e preferiram manter contato com a metrópole. Por isso, vieram todas essas revoluções. Mas vamos lá. Após essas guerras de independência, começou um outro processo, o de buscar o reconhecimento internacional da nossa soberania. Mas, meu povo, nós tínhamos 2 problemas no meio dessa história aí. Primeiro, os demais países, principalmente as nações do continente americano, olharam para o processo de independência do Brasil com muita desconfiança. E galera, não era para menos, né? Imagina só, um príncipe, filho de um rei europeu, com pouco mais de 20 anos, proclama a independência de um país gigante e ainda instaura uma monarquia, um império, em um continente dominado por repúblicas. É claro, galera, que isso despertou muita desconfiança, muita estranheza nos nossos vizinhos.
E segundo, mas não menos importante, era fazer com que Portugal aceitasse e reconhecesse a independência do Brasil. E isso só foi possível após o pagamento de uma indenização custeada e financiada pelos bancos ingleses. Aí vocês podem pensar, agora está tudo resolvido, pacificamos as revoltas, pagamos pela independência, temos reconhecimento internacional. Mas não é bem assim, né, galera? Tem uma frase de um diplomata daquela época bem interessante que eu vou trazer para vocês. Se liga só. Tudo estava por fazer. Não há Constituição, códigos legais, sistema de educação, nada existe, exceto uma soberania reconhecida e coroada. Na verdade, pessoal, essa frase ela está super valorizada, porque já existia no Brasil uma estrutura burocrática herdada dos portugueses, uma estrutura administrativa. Mas esse processo, pessoal, era necessário uma nova Constituição, novos códigos comerciais, novos códigos penais, uma nova organização política aqui no Brasil. Pessoal, é dentro desse contexto que em 1823 surge a Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte ela veio com a intenção de um projeto constitucional, que ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. Agora, uma coisa é vocês precisam parar para pensar o nome dessa Constituição. Por que Constituição da Mandioca? Somente quem produzisse um número X de mandioca teria direito a voto e teria direito a ser votado. Mas por que mandioca? Mandioca era a base da alimentação do escravo, era a base da alimentação do negro que trabalhava nas lavouras. Então você começa a perceber que esse projeto constitucional ele demonstra um interesse da elite agrária brasileira na manutenção do poder através do voto censitário, uma vez que somente uma pequena parte da população, os grandes latifundiários, teriam direito a voto. E quem eram esses grandes latifundiários? Eram os produtores, sobretudo, de cana-de-açúcar e produtores de tabaco. As nossas matérias-primas, aquela que eu comentei com vocês, que a gente produzia em grande quantidade e que a gente exportava. Agora tem outros pontos bem importantes e que merecem destaque nessa Constituição, nesse projeto constitucional de 1823. Primeiro, ela limitava o poder do imperador. O imperador não podia dissolver o parlamento brasileiro, não podia convocar novas eleições. Mas a pá de cal foi que esse projeto constitucional ela excluiu os estrangeiros dos cargos de deputado e dos cargos de senador. Ou seja, boa parte da população brasileira naquela época, que era formada por portugueses, não tinha direito a exercer cargos eletivos, o que desagradava em muito o imperador e demonstrava um grande sentimento anti-lusitano. Só que tem um problema, porque Dom Pedro era português e os amigos pessoais de Dom Pedro eram portugueses. Então, diante desse projeto constitucional que limitava o poder do imperador, Dom Pedro, com apoio dos militares, dissolve a Assembleia Nacional Constituinte. Esse evento ficou conhecido como a Noite da Agonia, onde vários deputados foram presos e inclusive deportados. No lugar desse projeto constitucional, no lugar dessa Assembleia Nacional Constituinte de 1823, no ano seguinte, Pedro I ele outorga uma nova Constituição. Ele impõe uma nova Constituição. Essa Constituição ela tem alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, foi a centralização do poder nas mãos do imperador e na cidade do Rio de Janeiro. Segundo, a divisão do Estado brasileiro em províncias. Terceiro, a manutenção do voto indireto, do voto censitário. Somente uma pequena parte da população teria direito a voto. Mas tem duas curiosidades nessa Constituição. Primeiro é o padroado, onde cabia ao imperador escolher os cargos mais importantes da Igreja Católica aqui no Brasil. Segundo, é o beneplácito. Cabia novamente ao imperador aprovar ou não as bulas papais, as ordens do Papa. Isso demonstra que a Igreja Católica no Brasil estava sob o controle do Estado brasileiro. Agora, pessoal, em 1824 trouxe um quarto poder, que era o poder moderador. Lembra aquela história do executivo, legislativo, judiciário que eu comentei com vocês? Então, essa Constituição de 1824 trouxe o poder moderador. Na verdade, galera, o poder moderador
ele tornou-se um instrumento para garantir práticas absolutistas do imperador, porque além dele controlar as funções do poder executivo, cabia ao imperador nomear e destituir juízes, ou seja, o poder judiciário também estava nas mãos do imperador. Agora, pessoal, verdade seja dita, essa Constituição de 1824 ela tinha uma característica liberal muito grande. Um dos pontos bem interessantes que vale observar e que era pouco comum para a época era a liberdade de crença, era a liberdade religiosa. Só que esses e outros pontos liberais acabaram sendo abafados pela outorga da Constituição, pela Constituição que foi imposta. Agora, pessoal, finalmente vocês vão voltar a pensar que a paz vai reinar, uma vez que nós já temos independência, já temos reconhecimento internacional, temos Constituição, só que não, né, galera? Isso daqui é Brasil e nada é muito fácil por aqui. Essa imposição da Constituição e a centralização do poder acabou desencadeando alguns processos revolucionários. Por exemplo, a Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador tinha algumas características bem legais de serem observadas. Primeiro, ela tinha um caráter separatista e republicano. O Equador, no caso era Pernambuco, vivia uma grave crise econômica e financeira, com os preços dos seus produtos agrícolas muito em baixa, sobretudo a cana-de-açúcar. Vocês lembram que os holandeses estiveram aqui durante um bom tempo, né? Quando os holandeses foram expulsos, eles levaram várias mudas de cana-de-açúcar e plantaram no Caribe. Então, uma hora aquela porra ia crescer, ia brotar e eles iam começar a vender. Ou seja, muito açúcar no mercado acaba fazendo com que o preço no mercado internacional caia, o que ocasionou uma crise muito grande no Nordeste brasileiro, no Nordeste açucareiro. Outro ponto que merece destaque eram altos impostos, uma vez que era a região mais rica e produtiva, então eles pagavam muitos impostos, só que tinha uma inflação galopante, derivada dessa crise econômica que havia sido feita pela queda do valor da cana-de-açúcar no mercado internacional. Então, a elite local, a população e a elite local comprou inicialmente a ideia dessa Confederação do Equador. Só que a pá de cal nesse projeto foi quando os integrantes da Confederação levantaram a bandeira de ideias abolicionistas. Aí, meu amigo, a situação muda de figura, porque a elite local, que dependia da mão de obra escrava, ela retirou o apoio à Confederação do Equador, ela retirou o apoio dessa revolução, abrindo espaço para as tropas do imperador acabar com esse processo de revolta. Outro ponto que merece destaque dentro desse contexto é a questão da Cisplatina. O território que hoje é o Uruguai era a antiga colônia do Sacramento, fundada por portugueses e colonizada por espanhóis. Agora, pessoal, imagina, a Cisplatina era meio terra de ninguém. Uma hora ela estava sob controle dos portugueses, outra hora ela estava sob controle da coroa espanhola. E os habitantes da Cisplatina não aceitavam o controle do Rio de Janeiro. Além da distância, tinha um problema de identidade. Eles tinham outro idioma, falavam espanhol, tinham outros hábitos e costumes, eles não se identificavam com os hábitos e costumes da cultura brasileira ou da cultura lusitana. E essa questão da Cisplatina acabou iniciando um conflito que se estendeu por 3 longos anos. O Brasil amargou uma série de derrotas que destruiu sobretudo a moral do exército brasileiro e arruinou a economia do país, que já não era muito boa. Lembra que nós tivemos que pagar aquela indenização muito grande para o reconhecimento da nossa independência? Nós tivemos que pagar dos bancos ingleses. Então a economia do Brasil não estava muito boa nesse momento. Inclusive, houve a falência do Banco do Brasil, que também já não ia muito bem das pernas. Com a partida da família real para a Europa, muitos portugueses que aqui viviam também voltaram para o continente europeu e levaram todas as suas economias que estavam depositadas no Banco do Brasil, fazendo com que a situação financeira do banco estivesse muito delicada. Com a questão da Cisplatina, o Banco do Brasil vem à ruína total. Agora, pessoal, logo após a questão da Cisplatina, brotou uma outra crise. Agora, a sucessão do trono da coroa portuguesa. Porque vejam só, Dom Pedro continuava como herdeiro legítimo da coroa portuguesa. Ele não havia rompido esse laço de hereditariedade.
E essa situação não agradava nem a Portugal, que tinha medo de ser novamente enfraquecido e governado por um rei que morasse em outro país, e também não agradava ao Brasil, que tinha medo de que isso trouxesse prejuízos à independência política brasileira. Isso também não agradava à Inglaterra, que estava preocupada com a possibilidade da coroa portuguesa cair sobre a cabeça de Dom Miguel. E Dom Miguel era muito próximo da Santa Aliança. A Santa Aliança ela era liderada pela Áustria, e Áustria e Inglaterra nunca se deram muito bem na história da humanidade. Então a Inglaterra estava muito preocupada com a questão da sucessão do trono português. Então, com a morte de Dom João, Dom Pedro cede o trono, cede a coroa portuguesa para sua filha Maria da Glória. É nesse momento que Dom Miguel usurpa o trono da sobrinha e proclama-se rei de Portugal. Dom Pedro começa a financiar com dinheiro brasileiro as lutas contra o irmão. Ele começa a financiar com dinheiro do contribuinte brasileiro, com dinheiro dos cofres do Brasil, a questão da sucessão do trono português. Pessoal, agora a gente precisa parar para entender, para observar todo esse contexto que se passa durante esse finalzinho já do primeiro reinado. Vamos lá. A vida escandalosa de Pedro I, as guerras interna e externa, a crise econômica, a questão da sucessão do trono português aumentaram o descontentamento da população e das elites brasileiras com o governo. Esse descontentamento com as políticas adotadas pelo Pedro I. O auge desse descontentamento aconteceu na Noite das Garrafadas, uma briga campal pelas ruas do Rio de Janeiro, entre dois grupos, o Partido Brasileiro, que fazia oposição, e o Partido Português, que fazia o apoio ao imperador. Diante desse contexto, diante dessa crise instaurada aqui no Brasil, Dom Pedro resolve fazer uma reforma ministerial. Dessa vez, o ministério é formado apenas por brasileiros. Mas como diz aquele ditado, né, galera? Agora Inês é morta. Dom Pedro não conseguiu acalmar a população. E diante dessa insatisfação crescente, dessa insatisfação que permanecia, ele dissolveu o ministério formado por brasileiros e voltou com o ministério formado apenas por portugueses. Em resposta a essa deposição do ministério formado por brasileiros, a população, com apoio do exército, exigiu o retorno do gabinete formado apenas pelos brasileiros. Nesse momento, Dom Pedro se viu profundamente enfraquecido, não havia mais o que fazer. Ele não tinha mais o apoio do exército brasileiro, ele não tinha mais o apoio da população. Ele resolve renunciar à coroa brasileira em nome de seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. Esse dia era o dia 7 de abril de 1831. Nesse dia, terminou o primeiro reinado brasileiro. Então, pessoal, hoje nós observamos o primeiro reinado, esse período tão importante na história do Brasil que nos ajuda a entender a unificação territorial do Brasil, por exemplo. Foi no primeiro reinado que foi construída as bases da nossa administração política, da nossa administração pública, a nossa Constituição. Nós observamos também no primeiro reinado as crises que sucederam à Constituição outorgada, a Confederação do Equador, a questão da Cisplatina, por exemplo, e a crise da coroa portuguesa, a sucessão da coroa portuguesa. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Como eu disse, meu nome é Renato e esse é o nosso canal Plantão de História. Encontro vocês em um próximo encontro. Tchau, tchau, até a próxima.